chefe da máfia coreana, retorna cedo e descobre segredo inesperado que transforma tudo. Carlos estava na sua loja de concertos de eletrônicos em Madureira, cercado pelo cheiro de solda e pela música alta que vinha dos estúdios vizinhos. Às vezes, ele parava um segundo e olhava suas ferramentas, pensativo. Cada concerto, cada aparelho que voltava a funcionar era uma conquista. Ele pensava em Ana, sua esposa linda e trabalhadora, e nos filhos Pedro e Sofia, sempre sorrindo. Ele sonhava em dar a eles uma vida melhor, uma vida que superasse seus próprios desafios. Era o coração pulsante de uma família unida por laços que Carlos valorizava mais que qualquer dinheiro. Então, em um domingo qualquer, Wesley, seu irmão mais velho, retornou do exterior como um furacão. O menino dos sonhos vira um homem com promessas de riqueza avassaladoras e histórias de um mundo sombrio que o cercava. A reunião de família, marcada por risadas e pratos de comida caseira, ganhou um tom tenso quando Wesley começou a falar sobre a máfia coreana. O brilho em seus olhos se assemelhava a diamantes, mas com um brilho gélido que fazia o estômago de Carlos se revirar. Eu posso te ajudar, Carlos, disse Wesley numa mistura de certeza e ousadia. Com o esquema que eu conheço, a nossa vida vai ser outra. Ana, coçando a nuca, manteve o olhar fixo no marido. A tensão era palpável. Lembrou-se das promessas de honestidade que sempre fizeram um ao outro, naquelas tardes em que o sol se punha e eles sonhavam acordados. O irmão continuava a falar, cada vez mais enfático, provocando um dilema que pesava crescentemente sobre Carlos. E se você não perceber, tio Zezinho tá no meio disso tudo. A frase fez a sala gelar. Se o respeitado líder comunitário, aquele que sempre ajudou os moradores, estava envolvido em algo tão sujo, o que restava da integridade da comunidade? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O tempo parecia parar enquanto Carlos olhava para Ana, os olhos cheios de questionamentos e medo. O que Wesley o estava pedindo não era apenas uma escolha financeira, era um teste de caráter. E ele sabia que, qualquer que fosse a decisão, as repercussões afetariam não apenas sua vida, mas todo o seu bairro, todas as relações que levaram anos para construir. Os sussurros sobre Zezinho cresciam, como sombras tomando conta da sala. O que faria com essa informação? Carlos sentia o peito apertar, a pressão subindo enquanto sua mente corria. Era hora de agir. Mas em que direção? Se Wesley estava certo, a vida que sempre sonhou poderia estar ao alcance. Mas quais são os custos que realmente pesariam no coração e na alma de uma pessoa? No seu íntimo, Carlos entendia que a verdadeira batalha era contra o que ele acreditava que era certo. E a comunidade de Madureira precisava dele, mais do que nunca. A escolha estava sobre ele, mas os primeiros passos poderiam levar a um caminho que ninguém estava preparado para seguir. Porque, no fim, o que ele realmente desejava? Um olhar de aprovação de sua família ou a riqueza ao custo de tudo? No dia seguinte, o sol entrou pela janela da loja de Carlos com um brilho radiante. Mas o calor não conseguia dissipar a frieza que se instalara em seu coração. Ele estava sentado em sua mesa, cercado por aparelhos eletrônicos, mas a mente estava longe. A conversa com Wesley ainda ecoava em sua mente, cada palavra pesando como pedras em um lago calmo. A decisão que tinha a fazer alcançar a gravidade de uma bomba relógio. Ana entrou na loja, o sorriso radiante que Carlos amava, mas hoje parecia apenas um reflexo do que costumava ser. Ela tinha percebido a mudança no clima, e suas mãos estavam inquietas. O cheiro do café fresco misturava-se com o eletrônico, e ela fez uma pausa antes de falar. Amor, como você está? Perguntou ela cautelosa. Estou bem. Só pensando, respondeu Carlos, tentando esconder a apreensão. Ana se aproximou e pegou sua mão, as palmas quentes contrastando com a frieza que lhe habitava. Eu ouvi o que Wesley disse ontem. A ideia de fazer parte de algo tão arriscado, você sabe o que isso pode significar, né? A tensão crescia, e Carlos, em sua mente, buscava a maneira de justificar as promessas de riqueza que o irmão oferecera. O que Wesley mencionava não era apenas dinheiro, era uma nova vida, a possibilidade de dias melhores. Mas ao mesmo tempo havia um abismo de desonestidade que poderia engolir seu coração.
Se Zezinho realmente está no meio disso, temos que estar atentos. O que aconteceria com nossa comunidade se tudo isso viesse à tona? Disse ela, a voz cheia de preocupação. Carlos não tinha a resposta. Enquanto olhava pelo vidro da loja, viu Pedro e Sofia brincando na rua, e a imagem deles trouxe um nó à sua garganta. Era isso que estava em jogo: a inocência das crianças, a segurança da família, a confiança em todos ao redor. Ele não poderia ser a razão para que tudo isso se desfizesse. Ao fim do dia, Wesley voltou à loja. Ele tinha um olhar intrigante, como se conhecesse um segredo que Carlos ainda não descobrira. Escuta, Carlos. Começou ele com uma confiança que poderia levar qualquer um a crer em suas promessas. Isso pode mudar tudo para a nossa família e você vai ter o controle. Precisa apenas dar o primeiro passo. Carlos respirou fundo. Eu não sei se posso me envolver nisso, Wesley. Não quero arriscar nossa integridade. Integridade? Que integridade, Carlos? Olha ao redor. Ninguém nesta cidade se preocupa com isso. Se você entrar no jogo, vai ganhar respeito, vai ter poder. E no final, tudo isso fará sua família feliz. Pense bem, e se eu estiver certo? A ferida principal agora estava exposta. O que Wesley dizia tinha um ressoar de verdade que não podia ignorar. A vida de respeito e honestidade que Carlos sempre buscou parecia cada vez mais distante. Um frio na barriga subiu enquanto ponderava sobre o que havia deixado de lado em sua luta por um futuro melhor. Ana, do outro lado, observava tudo com uma tristeza que cortava seu coração. Onde está o sonho que tivemos, Carlos? Para que a gente lutou até aqui? O olhar dela o atravessava, e por um momento, Carlos viu claramente as duas estradas diante dele, onde uma levava à corrupção, a outra à verdadeira felicidade. O dilema moral o consumia, e ele sabia que a decisão que estava prestes a tomar moldaria não apenas seu futuro, mas o de todos que amava. Ele fechou os olhos, respirou fundo, e com a voz trêmula perguntou a Wesley: E se tudo desmoronar? O que eu faço então? Wesley sorriu, mas não era o sorriso de irmão. Era o sorriso de um homem que conhecia os perigos. A vida é assim, Carlos. É preciso estar preparado para qualquer coisa. O tempo parecia parar. As sombras circundavam a loja, e Carlos sabia que a resposta estava mais próxima do que achava. Estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo e o levaria para um sempre incerto. E no fundo do seu coração, uma pergunta se formava: quem sou eu se desistir desse sonho? Enquanto a noite caía, ele pegou o telefone, hesitando se deveria discar o número de Zezinho, e no instante em que a chamada começou a conectar, sua mente pulou para uma ideia. O que Carlos não sabia era que ao fazer aquela ligação, ele estaria acendendo uma chama que poderia queimar tudo o que amava. O telefone tocava, e cada sinal soava como um martelo batendo em sua decisão. Carlos olhou para Ana, que agora estava a poucos passos dele, seu olhar implorando por uma resposta que ele não tinha. Ele respirou fundo e o botão vermelho na tela parecia brilhar, zombando da sua indecisão. Seria um passo para a verdade ou um salto no abismo? Tome uma decisão, Carlos. A voz de Ana sussurrou em sua mente, mas ele estava paralisado. A consciência pesava sua mão, e finalmente ele desligou. A coisa certa pedia coragem que ele não tinha. Olhando pela janela, viu novamente as crianças brincando e, por um momento, desejou ser como elas, alheio às complicações que a vida impunha. Se não for agora, então quando? Wesley havia murmurado certa vez, e esse eco lhe causava um arrepio. O futuro que seu irmão desenhava parecia uma tentadora miragem, mas as mãos frias de Wesley pareciam puxá-lo cada vez mais para o lado sombrio daquela ilusão. Carlos? A pergunta de Ana trouxe-o de volta à realidade. Você precisa me contar o que está pensando. Você pode se abrir comigo? Ele hesitou. Não queria preocupá-la ainda mais, mas a ansiedade estava tornando-se insuportável. Eu não sei, Ana. Wesley, ele está me colocando em uma situação que eu nunca imaginei. Tudo isso pode afetar não só a gente, mas a cidade toda. Ana franziu a testa, um gesto que Carlos havia aprendido a interpretar muito bem. Ela estava preocupada. Acha que vai conseguir lidar com isso sozinho? Não podemos simplesmente ignorar o que está acontecendo. Se Zezinho está envolvido, as lembranças da infância o abalaram. Zezinho sempre foi o amigo mais próximo, mas também o mais rebelde. Carlos sabia que o passado dele não era limpo e era sinal de problemas. Eu sei, mas Wesley me fez ver que pode ser uma oportunidade única. Eles têm influências e se concretizarmos isso. Carlos, o que está em jogo não é apenas dinheiro, são vidas. Seus sonhos podem iluminar um caminho, mas não à custa daqueles que dependem de você. A voz dela era firme, cheia de amor e preocupação.
Aquilo era um apelo. Carlos sentiu a garganta apertar. Você tem razão. Mas e se eu não tiver outra chance? E se isso for a única saída para tudo o que sonhamos? Ana apertou a mão dele como se transmitisse força. Amor? Construir um futuro deve significar proteger suas raízes. Não vale a pena se perder por causa de promessas vazias. Ouvindo isso, Carlos começou a reavaliar seu dilema. Ele sempre foi uma pessoa de fibra, nunca viu sua vida como uma troca. E se eu não puder encontrar outra maneira de sair desse ciclo? E se Wesley estiver certo e tudo o que fizermos estiver em jogo? Um silêncio pesado tomou conta da loja. A luz do sol que entrava pela janela parecia enfraquecer à medida que a realidade se tornava mais densa. Uma lágrima solitária escorreu pela face de Ana, e Carlos percebeu que a luta não era apenas dele. Era deles, juntos. A batalha sobre caráter e escolhas o atingia em cheio. Eu preciso pensar em tudo isso, e já não sei mais se posso ir em frente com o que Wesley me ofereceu. O que parece certo às vezes é apenas uma fachada, ele confessou, a voz embargada. Nesse momento, o telefone tocou novamente, interrompendo o silêncio pesado que se formara. O coração de Carlos disparou. Ele hesitou, dando uma olhada para Ana, que estava tão nervosa quanto ele. O número que aparecia na tela era de Zezinho. Um novo gancho o esperava, e ele sabia que essa ligação poderia mudar tudo mais uma vez. Dessa vez eu não posso desligar, comentou segurando o telefone com firmeza. Antes que pudesse pensar duas vezes, ele atendeu. Alô? Carlos. Você está prestes a descobrir como as coisas funcionam por aqui. E tem um lado que você nunca imaginou. A voz de Zezinho era grave, cheia de mistério. O coração de Carlos disparou mais rápido. Raciocinando sobre o que poderia vir a seguir, uma peça estava prestes a se mover de um jeito que mudaria seu destino e o da comunidade que amava. Carlos respirou fundo, seu coração batendo descompassado. As palavras de Zezinho a ecoar em sua mente eram um convite ao desconhecido, como um abismo que o chamava para lhe revelar verdades ocultas. Ele se esforçou para manter a calma, mas a tensão no ar era palpável. Sentia-se como um náufrago em um mar revolto. Esse lado que você menciona, do que está falando, Zezinho? Ele tentou manter um tom neutro, mas a antecipação o deixava inquieto. Eu não posso falar muito pelo telefone. Mas você precisa vir até mim. A situação aqui está muito mais complicada do que você imagina. Vamos nos encontrar na antiga fábrica, às 9 da noite. Não deixe Ana saber. É melhor assim. Por que não? Carlos retrucou, a voz tingida de indignação. Ela é parte disso tudo. Eu entendo suas boas intenções, mas algumas informações nunca devem chegar a quem você ama. O que você vai ouvir pode ser difícil de engolir. Chega de perguntas. Apenas venha. Sem querer, Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele lembrava de Zezinho, aquele amigo que possuía um dom para enredar as situações. Uma parte dele queria confiar, mas outra parte sabia que os segredos do passado poderiam enterrar sonhos e amizades em uma mexida brusca. E se eu não puder mais voltar, Zezinho? E se as coisas saírem do controle? Você já está no controle, Carlos, mas essa escolha é só sua. A ligação foi encerrada, mergulhando Carlos em um silêncio de incertezas. Ele olhou novamente para Ana, que o observava com preocupação, como se aquela troca de palavras ao telefone tivesse revelado um mistério sombrio. Ela sempre tinha sido seu farol, iluminando as escuras tempestades da vida. Agora, ele se sentia surdo no meio de uma orquestra desafinada. Quem era? A voz de Ana quebrou a tensão. Nada, apenas um amigo. Ele se apressou em responder, mas sabia que a mentira rachava sua língua. Ela merecia saber. Mas quanto mais ele a protegia, mais se perdia em seu próprio engano. O que aconteceu, Carlos? Você parece distante. Os olhos dela eram profundos, mas também cheios de preocupação. Ele queria desabafar, mas a escolha de agir por conta própria pesava na balança. Não se preocupe, amor. Apenas algumas coisas para resolver. Como se um peso havia sido colocado nas suas costas, Carlos decidiu que o encontro com Zezinho não poderia esperar. O sol começava a se pôr, manchando o céu com tons de laranja e vermelho. Era o mesmo céu que adorava admirar com Ana, agora manchado por uma sombra de segredos. Carlos, não me deixe de fora disso. Podemos enfrentar juntos. A insistência de Ana o atingiu como um golpe na alma. Ele hesitou. O futuro da antiga fábrica, os planos de Wesley e o envolvimento de Zezinho o estavam arrastando para uma tempestade.
Ele sabia que a decisão a ser tomada poderia ter consequências devastadoras. Eu prometo que vou contar tudo, mas depois disso, você precisa confiar em mim por um momento. A voz dele saía quase como um pedido. Ana, com o olhar triste, assentiu. E ali, no espaço entre palavras não ditas, Carlos percebeu que não haveria mais mentiras. Ele só esperava que, quando tudo acabasse, não fosse tarde demais para salvar aquilo que realmente importava. Enquanto a noite se aproximava, Carlos sentiu que precisava ir à antiga fábrica. O que Zezinho tinha a revelar poderia mudar tudo, e a cidade sentiria as reverberações. Havia uma tensão no ar, e o relógio marcava as horas com um tempo que parecia cada vez mais escasso. Ao se preparar, uma mensagem de Wesley apareceu em seu celular. Você tem certeza sobre essa escolha? O caminho não é como parece. Com um nó na garganta, Carlos respondia. Mas hoje é apenas o começo da verdade. Ele sabia que as coisas nunca voltariam a ser as mesmas. Os destinos estavam prestes a se entrelaçar, e ninguém poderia prever as consequências. O que viria a seguir? Uma nova revelação ou o desmoronamento de tudo ao que ele havia se apegado? A resposta se escondia nas sombras da velha fábrica, onde irmãos, amigos e um passado obscuro aguardavam. Carlos caminhou apressado em direção à antiga fábrica, as lembranças de tempos mais simples preenchendo sua mente. O cheiro de óleo e metal ainda estava lá, impregnado nas paredes enferrujadas e nos equipamentos empoeirados. Ele se lembrava de como brincava com Zezinho por aquelas ruas, quando a vida parecia muito mais leve. Agora cada passo o levava para um abismo de incertezas. O céu já estava completamente escuro, o que intensificava suas inseguranças e o frio na barriga. A fatídica hora se aproximava, e o fato de estar escondendo tudo de Ana parecia uma lâmina afiada em sua consciência. Ele sabia que a confiança entre eles poderia ser quebrada ao menor sinal de traição. Mas os segredos que ele precisaria expor eram grandes demais para envolvê-la naquelas sombras. Ao chegar na porta da fábrica, a luz de um lampião fraco piscava do lado de dentro. Carlos hesitou por um momento, levando a mão à porta, e o coração bateu mais forte. Zezinho sempre fora imprevisível, mas o ar daquela noite parecia diferente, como se todos à sua volta soubessem que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Empurrou a porta e entrou. O espaço estava tão escuro que nos primeiros segundos ele mal conseguia ver. O som de um metal sendo arrastado ressoou e fez seu corpo se contrair. Logo, a sombra de Zezinho surgiu, contornando as máquinas esquecidas e emaranhadas de fios. Você veio, Carlos, disse Zezinho. Sua voz estava mais grave e tremulante. Não era o tom que Carlos esperava ouvir. Agradeço por vir. Sabe que eu não tinha escolha, respondeu Carlos, tentando manter a firmeza em suas palavras. O que você está envolvendo aqui? Sobre o que estamos falando? Zezinho pousou as mãos sobre uma mesa velha, seu olhar sombrio penetrando nos olhos de Carlos. O que eu vou compartilhar hoje vai desafiar tudo o que você acreditava saber sobre o seu passado, a nossa cidade, e até mesmo sobre a relação com Ana. Carlos sentia sua respiração ficar mais curta. Como assim? Você se lembra daquelas lendas sobre o chefe da máfia coreana? Algumas dessas histórias não eram apenas rumores. A verdade tem raízes mais profundas do que você imagina. O homem que você temia pode ter uma conexão direta com a sua família. As palavras de Zezinho passaram como um raio em sua mente, dispersando as imagens de um passado que Carlos achava ser inabalável. O que você quer dizer com isso? Meu pai nunca falou sobre nada do tipo. A expressão de Zezinho se endureceu. Ele tinha seus motivos, mas agora as coisas estão prestes a explodir. O chefe da máfia está de volta, e o que ele vem buscando pode devastar tudo o que você ama. Carlos sentia seu sangue ferver, lembrando-se das histórias que sempre escutou. A antiga briga entre famílias, as promessas de segurança. Eu preciso saber mais. O que exatamente está acontecendo? O que parte do meu passado foi guardada e por que isso tudo está voltando agora? Zezinho respirou fundo, como se estivesse pesando cada palavra antes de pronunciá-la. O que vou te contar não pode sair daqui. Não posso me arriscar. Nem você. A vida de Ana e a nossa amizade dependem disso. Um frio percorreu a espinha de Carlos. Ele precisava entender, mas também tinha medo. O que mais estaria envolvido nessa teia de mentiras? Sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Enquanto Zezinho se preparava para revelar o que estava escondido, o telefone de Carlos vibrou. Um novo alerta. Acho que já é tarde demais, pensou.
É melhor você se apressar. Não há muito tempo. O que mais Carlos poderia perder? Ele sabia que estava-se a um passo de descobrir uma verdade aterradora. Agora, as vozes do passado começavam a gritar, e não havia como voltar atrás. Tudo se resumia a uma escolha: enfrentar a verdade ou viver na ignorância. O que vem a seguir? Carlos perguntou, o coração disparado. Um jogo perigoso, meu amigo, e eu espero que você esteja pronto. A noite ainda aguardava suas revelações, e Carlos mal podia imaginar o que estava para acontecer. Carlos sentiu o impacto das palavras de Zezinho reverberar em seu interior. Um jogo perigoso. Ele nunca se imaginou em uma situação assim. A antiga fábrica, repleta de lembranças, agora se tornava o cenário de um embate emocional que poderia salvar ou destruir tudo o que ele amava. O coração pulava no peito, uma pressão crescente que quase o sufocava. Por que você não me contou isso antes? Carlos disparou cada palavra tingida de frustração. Se eu tivesse sabido, teria me preparado, em vez de ficar aqui perdido no escuro. E o que você faria com essa informação? Zezinho questionou cruzando os braços. Proteger Ana? Lutar contra um fantasma? Às vezes, até os mais bem-intencionados se tornam peças em um tabuleiro que não compreendem. Você está prestes a descobrir que a sua família tem um papel maior do que pensava. Carlos olhou para o chão, a poeira suspensa no ar parecia dançar à sua volta. A verdade era uma lanterna na escuridão, mas ao mesmo tempo, a perspectiva de revelá-la era dolorosa. As memórias de seu pai e daquela vida tranquila estavam agora manchadas pelo medo do desconhecido. Qual é a conexão? Carlos insistiu, quebrando o silêncio pesado que se instalou entre eles. O que ele quer de mim? Zezinho hesitou. Ele volta não só em busca de vingança, mas com interesse no que você pode oferecer. Algo que pode mudar a maré a favor dele. Seu pai fez inimigos, Carlos. E agora você é parte disso mesmo sem saber. Fear gritou dentro dele. Como ele poderia ser parte disso? Seu pai sempre pareceu tão distante, envolto em segredos. Por que nunca lhe contara nada? Por que não o preparou para o que estava por vir? Temos que fazer algo. Carlos declarou, sentindo a chama da determinação reacender. Não podemos deixar que ele atinja a Ana. Eu não posso permitir isso. Ana? O que você acha que vai acontecer com ela se você se envolver? Você está mais próximo de se tornar a isca neste jogo. As palavras de Zezinho soaram frias e Carlos sentiu o estômago revirar. A realidade pesava como uma pedra. Ele tinha que tomar uma decisão. E aquela decisão não só afetaria seu destino, mas o de todos ao seu redor. Eu vou protegê-la, disse Carlos com uma nova firmeza de propósito. Sussurros de coragem tomaram o lugar do medo. Seja lá qual for a verdade, eu não posso deixar que ela sofra por causa do meu passado, Zezinho observou, um misto de admiração e preocupação. Muito bem, mas esteja ciente de que cada movimento terá suas consequências. O chefe está atento e não terá piedade. Os pensamentos de Carlos borbulhavam. Como confrontar um homem com tanta influência? O que tinha ele, um simples trabalhador, a oferecer? E se a revelação de seu passado fosse a chave? Seria uma fraqueza ou o único caminho para a segurança de Ana? Um novo alerta vibrava em seu bolso. Ele ainda não havia olhado. Com a mente turbulenta e o coração a mil, Carlos tirou o celular e ficou paralisado ao ver a mensagem. Estou preocupada com você. Onde está? Preciso falar contigo. Era Ana. O tempo parecia congelar. O que ele faria? Colocar Ana na linha de tiro ou protegê-la do que poderia consumir suas vidas? Carlos, temos pouco tempo. O chefe está vindo. E não tenho certeza do quanto você pode confiar. A voz de Zezinho interrompeu seus pensamentos. Eu preciso ir, Carlos respondeu, seus olhos cheios de determinação, mas o coração inquieto. Eu não posso deixá-la sozinha. Então prepare-se para o que está por vir. O verdadeiro jogo está prestes a começar. Ele sentiu a tensão aumentar, como se uma tempestade estivesse se formando. A noite estava longe de acabar e novas verdades estavam por vir. E ele sabia, agora não era só seu futuro em jogo. Era o destino de Ana também. Enquanto saía da fábrica em direção à pessoa que amava, uma sensação estranha tomou conta de Carlos. O inevitável se aproximava, e ele estava prestes a abrir uma porta que poderia não ter volta. O que ele revelaria a Ana? Haveria como protegê-la sem feri-la. E se a verdade mais dolorosa e ameaçadora tivesse o poder de unir ou separar para sempre? Carlos deslizou pela porta da antiga fábrica,
sentindo a brisa fresca da noite cortar seu rosto. O cheiro de ferro e óleo ainda pairava no ar, misturando-se ao gosto amargo das lembranças. Ele sentia um turbilhão de emoções crescendo dentro de si, um misto de pânico e determinação. Ana precisava dele, e ele não podia falhar. A cada passo em direção ao carro, sua mente gritava. Como ele abordaria Ana? O que diria? O assunto lhe cortava a garganta, mas, antes de tudo, deveria protegê-la. Quando finalmente alcançou o veículo estacionado, seu celular vibrou novamente em seu bolso. Era uma chamada. O coração disparou. Era Ana. Oi, amor! A voz dela soou do outro lado, um raio de luz em meio à tempestade. Estava tão preocupada. O que aconteceu? Onde você estava? Carlos hesitou. Ana, preciso que você me encontre. Temos que conversar. É urgente. Onde? Perguntou ela, a preocupação na voz. Na nossa cafeteria, a que nós adoramos, respondeu tentando soar calmo. É importante. Ele desligou e ligou o carro. A velocidade permitida na estrada parecia uma tortura. As luzes da cidade brilhavam ao longe, como estrelas presas em um labirinto urbano. Enquanto dirigia, recordou os momentos felizes que tiveram juntos. Risadas, carinhos, promessas. E agora tudo isso estava em perigo. Ana estava sentada na mesa do canto quando Carlos chegou. Ela levantou a cabeça e, ao ver sua expressão preocupada, seu sorriso desapareceu. Ele respirou fundo e sentou-se à sua frente. Carlos, você parece diferente. O que aconteceu? Ela perguntou, os olhos inquietos. É sobre meu pai. E o que está acontecendo agora? Não está seguro, Ana. Ele voltou. O peso de suas palavras pairou entre eles como uma sombra. Ana franziu a testa. Quem voltou? O que você está dizendo? O chefe. O homem que Zezinho mencionou. Ele fez inimigos e agora eu sou um deles. Por causa do meu pai. Carlos explicou sentindo o nó na garganta apertar. E eu preciso que você fique longe de todo esse jogo. É mais perigoso do que você imagina. O olhar de Ana tornava-se mais angustiado a cada palavra. Você está me dizendo que deveria simplesmente ignorar o que está acontecendo? Carlos, eu não posso ficar afastada disso. Precisamos enfrentar isso juntos. Não, você não entende. Ele disparou, a voz tremendo. Se eu me envolver, você pode ser pega nesse embalo. Quero proteger você. Não posso arriscar sua vida. Ana olhava nos olhos dele, um misto de amor e bravura. E do que adianta proteger se eu não sei a verdade? Você não pode me excluir dessa maneira. Você precisa me contar tudo. Carlos suspirou, o desespero crescendo. Cada palavra que ela proferia parecia uma faca, cortando ainda mais fundo. Ele sabia que ela tinha razão, mas a ideia de expô-la a um perigo tangível o fazia querer desistir de tudo. Como poderia fazê-la entender? E se eu estiver sendo usado? Perguntou ele, a voz um fio de temor. E se eu só for um peão nesse jogo grotesco? Ana deu um passo à frente, fortalecendo sua presença diante dele. Então temos que descobrir isso juntos, Carlos. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Ouvindo suas palavras, a força que antes havia sentido agora parecia desvanecer com a realidade que se aproximava. Eles estavam contra um inimigo poderoso e juntos poderiam enfrentar a verdade e a escuridão que ameaçava consumir suas vidas. Ao sair da cafeteria, Carlos olhou para Ana. Ela parecia decidida, mas havia uma inquietação em seu olhar. Ele sabia que não havia mais como voltar atrás. A verdade a respeito de seu passado seria revelada, mas a que custo? Enquanto caminhavam lado a lado, Carlos sentia a pressão crescente dentro de si. O que mais viriam a descobrir? E a verdadeira extensão do poder do chefe. Eles seriam capazes de sair dessa? Agora, mais do que nunca, havia uma questão que pairava no ar, uma dúvida inquietante. A revelação poderia lhe custar a vida de Ana? O futuro deles estava em um fio, e o relógio corria. Carlos e Ana caminharam em silêncio pela rua iluminada, o som dos passos ecoando e quebrando a tensão palpável no ar. Ele se perguntava como teriam coragem de enfrentar a fúria do chefe. O risco era real, como uma sombra que o seguia, mas Ana estava decidida, e isso o fazia sentir-se dividido. Carlos, Ana começou, sua voz suave, mas firme. E se o que você está enfrentando for maior do que você imagina? Precisamos nos preparar. Eu não quero que nada nos surpreenda. Ele parou por um momento, olhando para ela. Era difícil não admirar a bravura que emanava dela, mas ao mesmo tempo ele temia que essa coragem acabasse custando caro. Eu sei.
Mas você não entende o que está em jogo. O meu pai não é qualquer um. Ele é parte de algo muito maior, algo obscuro e perigoso. Ana interveio. E é por isso que precisamos investigar. Precisamos de respostas, Carlos. Se ao menos tivermos mais informações, poderemos tomar decisões mais sábias. O olhar dela tão intenso o desarmava. Ele queria protegê-la, mas, ao mesmo tempo, não queria que essa luta o separasse. No fundo, havia uma parte dele que se sentia aliviado por não estar sozinho nessa batalha. Então, o que você sugere? Carlos perguntou, sua voz mostrando um pouco da rendição. Como conseguimos nos infiltrar nesse mundo sem nos machucar? Ana sorriu, uma centelha de esperança atravessando seu rosto. Vamos atrás do Zezinho. Talvez ele tenha mais informações. Se a intuição de Zezinho estiver certa, ele pode nos ajudar a traçar um plano. Carlos hesitou por um instante. Zezinho era um amigo de infância, mas também tinha suas próprias conexões duvidosas. E se ele não entender o perigo que corremos? Então precisaremos convencê-lo, Ana respondeu. Assim como você fez comigo. Carlos concordou, sentindo o coração apertar. Eles precisavam de um plano, e cada peça do quebra-cabeça parecia estar se acomodando, mas a incerteza ainda estava presente. Caminharam em direção ao local onde Zezinho costumava ficar, um bar inserido em uma parte movimentada da cidade. Ao chegarem, a música alta e as risadas vibrantes tinham uma energia contagiante, e no fundo da sala Carlos avistou Zezinho. Ele estava preso em uma conversa animada, cercado de amigos, mas assim que seus olhos encontraram Carlos, uma expressão séria tomou conta de seu rosto. Oi, Carlos. O que você está fazendo aqui? Não te vi há séculos, Zezinho disse, apertando-lhe o ombro. Precisamos conversar, Zezinho. Carlos respondeu, a urgência da situação imprimindo um tom de seriedade em sua voz. Zezinho franziu a testa e os outros ao redor pareceram perceber a mudança no clima. Certo, vamos a um lugar mais reservado. Enquanto seguiam para uma mesa afastada, Carlos e Ana se entreolharam. Ela segurou sua mão, transmitindo um pouco de coragem. A ideia de implicar Zezinho nesse embrolho o fazia hesitar. Por outro lado, sabiam que precisavam de sua ajuda. Sentados à mesa, com as luzes do bar piscando em torno deles, Carlos começou a expor seu desespero. Eu não sei se você ficou sabendo, mas meu pai... O chefe voltou, e agora ele está atrás de mim. Zezinho ficou em silêncio, absorvendo a gravidade da situação. E você acha que pode me envolver nisso? Isso é perigoso, cara. Você sabe que não posso tomar partido de um crime organizado. Mas não se trata só disso, Zezinho. Ana interveio. Se não nos ajudarmos, poderemos ser pegos de surpresa. O que sabemos sobre ele pode ser a única coisa que temos a nosso favor. Precisamos da sua ajuda para descobrir a verdade. Você pode nos ajudar, certo? Os olhos de Zezinho se estreitaram, como se estivesse pesando as palavras. A tensão estava no ar, e cada segundo parecia uma eternidade. Carlos sentia seu coração acelerar, a expectativa crescente. E se isso tudo for um jogo, onde somos apenas peças? Zezinho respondeu finalmente, seus olhos fixos em Carlos. Ao ecoar a pergunta, Carlos percebeu que, de fato, eram todos apenas peças em um tabuleiro gigante, mas a verdadeira pergunta que fervilhava em sua mente era: até onde seriam necessários ir para descobrir a verdade antes que fosse tarde demais? Ele olhou nos olhos de Ana, sentindo uma onda de incerteza. Zezinho respirou fundo, encarando-os. Então, de uma forma ou de outra, estamos todos dentro do jogo. Mas até onde isso vai nos custar? Carlos sabia que não havia como voltar atrás. Eles estavam às portas de uma revelação, mas a verdadeira batalha estava apenas começando, e a próxima jogada poderia mudar tudo. Carlos sentiu uma mistura de adrenalina e medo correr por suas veias. O olhar de Zezinho o mantinha em alerta, como se cada palavra que fosse proferida poderia acender uma chama perigosa. Ana, com a mão entrelaçada à sua, demonstrava que, independentemente das dificuldades à frente, eles estavam juntos nessa. Eu não sei se você tem ideia do que está envolvido, Zezinho. Carlos começou, a voz trêmula. Meu pai não é apenas um chefe. É uma figura que controla muitos aspectos da cidade. Perder sua proteção pode ser fatal. Zezinho balançou a cabeça, a expressão sisuda se aprofundando. Isso que parece estar em jogo é maior do que nós três. E eu não quero ser parte disso. Já vi muitos amigos se perderem por causa dessa vida. Não quero ser mais uma peça neste tabuleiro. Mas você pode ajudar a desmantelar isso. Precisamos de suas conexões. Precisamos saber onde ele está e o que está planejando. Ana estava empolgada.
sua voz revelando uma determinação que Carlos admirava. E se isso significar colocar a minha vida em risco? Tô fora do jogo, e isso pode complicar tudo ainda mais, argumentou Zezinho, seus olhos nublados com receios antigos. Carlos sentiu o peso da responsabilidade. Sabia que Zezinho era um amigo leal, mas os fantasmas do passado poderiam ser mais poderosos do que qualquer lealdade atual. Zezinho, não estamos apenas falando de nós. Lembre-se das pessoas que ainda podem estar sob a influência do meu pai. Se não agirmos agora, mais vidas podem estar em jogo. As palavras de Carlos ecoaram na mente de Zezinho. Ele sempre foi leal, mesmo quando a situação parecia perdida. Após um momento de silêncio, finalmente soltou um respiro profundo. Está bem. Eu vou ouvir você. Mas a situação precisa ser tratada com muito cuidado. A tensão começou a aliviar, mas ainda havia um ar de incerteza. Qual é o plano? Zezinho perguntou, a expressão mudando para o foco de um aliado. Carlos olhou para Ana em busca de orientação, e juntos começaram a desenhar uma estratégia. Eles falavam em sussurros, tentando não chamar atenção, enquanto planejavam como poderiam obter informação sem serem descobertos. Se conseguimos um encontro com as pessoas que estão próximas dele, talvez possamos entender os próximos passos do seu pai, sugeriu Ana. E como conseguimos isso? Precisamos de uma abordagem que ele não suspeite, Carlos explicou. Eu posso usar alguns contatos, mas será arriscado, disse Zezinho sem esconder a inquietação. Você sabe que esse jogo não é só com peças verdes, há pessoas que não hesitarão em acabar com você. Carlos sentiu o arrepio do que estava por vir, e a realidade pesada incomodava seu peito. Mas ele olhou nos olhos de Ana e viu a determinação brilhar como um farol. Então vamos arriscar. Estamos juntos nessa. Naquela noite, eles deixaram o bar com a sensação de que o destino estava se movendo em direções que não podiam prever. O plano estava em motion, mas havia uma pergunta que todos se faziam. Quais seriam as consequências de suas ações? No entanto, ao saírem, um estranho que passava por eles lançou um olhar disfarçado para Carlos e Ana, e uma onda de frio percorreu sua espinha. O que não sabiam era que não estavam apenas sendo observados, mas também envolvidos em uma teia de traição e segredos. E enquanto caminhavam pela calçada, sem perceberem, uma figura do passado estava próxima, esperando o momento certo para fazer seu movimento. A história deles estava prestes a se entrelaçar com uma revelação explosiva. Quem era essa figura obscura e que papel ela teria no desenrolar de tudo? Carlos e Ana saíram do bar cheios de expectativa e apreensão. O plano estava em andamento, mas o perigo parecia palpável, flutuando ao redor deles como uma névoa densa, como se o próprio ar estivesse carregando promessas sombrias. A ideia de estar contra o pai dele, um homem que até então era um ícone de força e proteção, martelava a mente de Carlos. Enquanto caminhavam em direção à casa, a noite parecia mais sombria, e as sombras pareciam mais longas, indo além do que era normal. Nas ruas de Madureira, os sons da cidade à noite eram como um eco distante. Carlos sentiu a adrenalina correndo nas veias, mas havia um apertar no peito que não conseguia ignorar. O que quer que significasse essa nova fase em suas vidas, era mais do que um jogo, era um impulso profundo de sobrevivência. Acha que Zezinho conseguirá nos ajudar? Ana perguntou, seu tom revelando uma mistura de preocupação e esperança. Ele é astuto e tem suas conexões. Se alguém pode nos dar a vantagem que precisamos, é ele, Carlos respondeu, mesmo sem acreditar totalmente em suas próprias palavras. Ao chegarem em casa, a sensação de alívio foi breve. O que deveria ser um espaço de aconchego e amor, agora era uma fortaleza que poderia ser invadida a qualquer momento. Eles trocavam olhares, um misto de confiança e receio. Carlos, temos que ser rápidos, Ana sussurrou enquanto se sentavam à mesa com um copo de água. Se o seu pai está realmente em movimento, precisamos de qualquer informação que pudermos obter. Temos que nos preparar. Ele assentiu, sentindo um novo peso nos ombros. Dirigiu-se até seu computador e começou a pesquisar sobre o pai, sobre a máfia e os aliados que poderiam estar à sua volta. Na medida em que as horas passavam, seus olhos se abriam para um mundo que uma vez considerou ficção, mas que agora estava atraindo-o com promessas perigosas. Ana não conseguiu ignorar. Você está bem? Parece que suas memórias estão te consumindo, disse ela com preocupação no olhar. Ele virou-se rápido. É só que... Sempre admirei meu pai. Sabia que ele tinha um lado obscuro, mas nunca imaginei que pudesse chegar a esse ponto. O que fazemos, Ana? O que fazemos se ele decidir nos atacar?
Ana se aproximou, pegou suas mãos e olhou nos olhos dele com uma força impressionante. Nós lutamos, Carlos. Não podemos permitir que o medo nos domine. O que ele representou no passado não define quem você é hoje. O coração dele aquecia com suas palavras. Um senso de propósito brotava de dentro. Eles estavam juntos. E a força que sentia da nova configuração do relacionamento deles poderia ser a única esperança contra a tempestade que se aproximava. No dia seguinte, a busca por informações se intensificou. Zezinho estava certo em uma coisa: a máfia não hesitaria em acabar com quem cruzasse seu caminho. Carlos não podia deixar que isso se refletisse na vida de Ana e de seus filhos. Finalmente, após dias de pesquisa, uma mensagem anônima apareceu na tela do computador. Era uma reunião marcada para a próxima noite em um galpão abandonado, onde se dizia que o chefe decidira fazer um anúncio importante. A palavra se espalhava rapidamente entre os que frequentavam os círculos da máfia. Agora, Carlos sabia que era a chance que precisava para descobrir mais sobre o que seu pai realmente estava tramando. Temos que ir, Ana. Essa é a nossa oportunidade, disse Carlos, suprimindo a ansiedade. E se for uma armadilha? Ana perguntou, mas a hesitação em sua voz já indicava que sabia que não poderia ficar fora dessa. Precisamos arriscar. Quanto mais tarde esperar, mais perto ele chegará de nós. Essa é a única maneira de deter isso, de proteger todos. Naquela noite, o galpão escuro parecia um cenário saído de um pesadelo. A tensão estava em cada canto. Eles se agacharam atrás de caixas velhas, tentando verificar quem estava presente. A conversa estava baixa, mas as intenções eram tudo, e Carlos estava atento. De repente, uma figura imponente entrou. Era seu pai. O coração de Carlos disparou. Ele não sabia se sentiria raiva, amor ou medo. O homem que costumara acalentar, sustentar e temer ao mesmo tempo estava ali, no meio de tudo. A cena era quase surreal. Ele se viu consumido em memórias de uma infância feliz, de momentos que agora se misturavam ao terror. A reunião é simples. Temos um inimigo em comum e precisamos agir antes que ele nos atinja. A voz poderosa do pai dominava o espaço, cortando a sala como uma faca. Carlos olhou para Ana, que tinha a mão em sua. Ela o olhou de volta, um entendimento mais profundo passando entre eles. Este era um momento que transformaria suas vidas para sempre. Com o coração acelerado e as mãos suando, ele decidiu que não havia mais como voltar atrás. Enquanto seu pai falava, ele sentiu uma onda de coragem e, de repente, a identificação entre pai e filho tornou-se uma batalha interna. Era hora de agir. Era hora de confrontar seu passado. Tomado por uma determinação ardente, Carlos se levantou. "Pai!" chamou. A voz firme, mas trêmula. O olhar de suas autoridades e as palavras implacáveis da máfia foram para um lugar de fogo. É hora de encarar a verdade e proteger aqueles que amamos. O que viria a seguir? Seria um embate explosivo? Carlos estava prestes a descobrir o custo real de suas escolhas, e a tempestade se aproximava, pronta para tudo transformar ao redor. E enquanto a tensão aumentava, a verdade não tardaria a se revelar. A transformação estava prestes a acontecer, e o futuro da família e da comunidade dependia das escolhas que fariam. A batalha não era apenas sobre dinheiro ou poder, mas sim sobre o amor que unia todos. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para Carlos. Ele estava preparado para a luta mais importante de sua vida. E essa luta, como uma onda poderosa, poderia mudar tudo. Agora era a hora da verdade, e não haveria mais caminhos de volta. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e sentimentos sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Vamos juntos nessa jornada.